noite. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, a senhora, diga para ele assim: você foi convidado para um grande banquete. Amém? Fala para ele, olha para ele assim, fala: você foi convidado para um grande banquete. Amém? Diga aí, quem te convidou está se sentindo honrado. Diga, mas sabe o que é melhor de tudo? Diga que você veio. Que você veio. Amém? Quem está entendendo? Coloca aí para mim, Walter, Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Que maravilha, né? Deixa eu só confirmar aqui se eu dei a referência certa aqui para o Walterson. É isso aí. Aleluia, está certo. Essa aí é a parábola. É a parábola da grande ceia, né? E do versículo 15 em diante. Você pode sentar. Sente, por favor. Essa parábola, para a gente não tomar muito tempo e nem passar do nosso horário, essa parábola, ela é uma parábola que ela está falando para os nossos dias, hoje. Mas ela ilustra exatamente o que vocês vão ver daqui a pouco e que vão compartilhar também, né? Então aqui o Senhor está mostrando, nessa parábola, o banquete que Ele preparou para todos nós. Só que nesse banquete que Ele preparou, a parábola fala que esse homem, né, ele de repente ele sai, ele prepara o banquete, e aí ele pega, manda o seu servo levar o convite para os seus amigos, e distribuiu bastante convites. Só que quando chegou na hora do banquete, na hora da celebração, e ele ficou esperou um pouco e nada, ninguém apareceu, e ele mandou o servo dele ver o que tinha acontecido. E aí a Bíblia fala que aquele pessoal, todo o pessoal que recebeu o convite, cada um, eles tinham uma resposta. O primeiro falou que ele tinha comprado uma propriedade, né? E aí ele estava muito ocupado com aquela propriedade, e aí por isso ele não pôde atender, não pôde comparecer no banquete. Aí o outro, ele foi no outro, e aí lá no versículo 19, está aí dessa referência que eu coloquei para você, ele fala assim: olha, acabei de comprar 5 juntas de bois, e estou indo experimentá-lo, né? E o terceiro, lá do versículo 20, ele fala assim: olha, acabo de me casar, por isso não posso ir.
Então, essa parábola, ela faz a gente refletir e vir para os nossos dias. E é isso que eu quero compartilhar com você. Porque muitas vezes pode ser que alguém possa pensar que o que a gente vai tratar seja coisas da minha cabeça. E na verdade não é, né? Tudo que se trata aqui eu tenho cuidado, junto com todos os obreiros, minha esposa, que é a co-pastora. A gente tem todo um trabalho, a gente tem todo um cuidado de trazer exatamente a palavra na essência daquilo que Deus ele quer falar. E de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, há muitas coisas no nosso meio. E você mesmo pode ser testemunha de talvez já ter ouvido tantas pessoas se queixando e falando que as coisas não têm dado certo, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas deprimidas, pessoas que continuam com a vida amarrada, mas que estão dentro da igreja. E aí vem uma pergunta: estão dentro da igreja? Será que essa culpa é do Senhor? Porque, irmão, quem abençoa a nossa vida é o Senhor nosso Deus. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que abre as portas, é Ele que realiza os sonhos, é Ele que é o nosso provedor, é Ele. Tudo é Ele, tudo vem dEle. Mas, e a gente fica pensando, mas por que tudo isso tem acontecido? Aí sim nós vamos entrar exatamente no fator principal da mensagem. Coloca aí, volta, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 32, do 23 em diante. Então, hoje eu quero falar para você sobre os benefícios da Santa Ceia. Porque hoje, já nesse século que nós estamos vivendo, já tem algum tempo, tem muitos crentes que já têm tempo na igreja. Tem muitos irmãos que talvez, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que a Santa Ceia deixou de ser algo tão importante na vida dessa pessoa. E a razão porque a parábola daquela ceia, então a ilustração é isso. Às vezes, no dia da Santa Ceia, há quem possa te falar: não, pastor, mas eu não vim, é porque eu estava trabalhando. Eu fiquei assistindo o jogo, pastor. Eu fui jogar uma bola, pastor. Eu não vim, pastor, porque, sabe, eu fui jogar uma bola, machuquei o joelho, e aí... Então a gente também traz isso para os dias, e é o que a gente tem contemplado. Outros, pastor, eu tive que sair e foi curtir um cinema. Mas eu te pergunto, no dia de Santa Ceia, no dia da ceia, será que a ceia, a mesa do Senhor, ela continua sendo importante para nós que somos a igreja de Cristo? Ou é algo que talvez você possa imaginar: não, isso aí é coisa lá do passado, né? Então eu fiz questão de trazer essa palavra para que a gente não continue, talvez, permitindo que algumas coisas desagradáveis, que parece que não tem falha nenhuma, que parece que está tudo certo, e a gente muitas vezes, por não ter um conhecimento melhor, acaba pecando e acaba desagradando a Deus. E a razão porque há muitas frustrações. A razão, como a Bíblia fala, há muitos fracos, há muitos doentes, há muitos que dormem, há muitos que já não têm força, há muitos que deixaram de viver a evidência da maior mensagem,
que a própria Santa Ceia, que a mesa do Senhor, ela prega toda vez que a gente chega diante dela. E eu quero falar com você isso. Eu quero compartilhar com você exatamente esta palavra. Amém? Mas vamos ler o texto? O 23, volta. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos o quê? Que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos o quê? Condenado com o mundo. Preste atenção. O que que você acha? O que é a Santa Ceia para você? A ceia do Senhor, ela deve ser para nós um ato de profunda reverência e temor a Deus. Onde nós, como seu povo, expressamos nossa gratidão pelo maior ato de amor registrado pela história do homem, a entrega do Filho unigênito. Jamais podemos nos esquecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele mesmo, o Senhor Jesus, Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Diga glória a Deus. Então a ceia do Senhor, irmãos, ela tem benefícios que muitas vezes a gente nem imagina ou desconhece, né? Muitos importantes. Primeiro benefício, versículo 23. Tomai, comei. A ceia do Senhor, tanto quanto o batismo, nos fala de princípios a serem obedecidos. Princípios que devem ser obedecidos. E ao celebrarmos a ceia, estamos praticando um ato de obediência ao Senhor, em obediência à palavra que Ele nos ensina. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, ele fala assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, qual é o primeiro benefício que a Bíblia nos ensina aqui? Que quando nós entendemos o que é a Santa Ceia, primeiro, porque a Santa Ceia
ela é uma ordenança divina, não é uma ordenança do homem. Ela é uma ordenança divina. E, por ser uma ordenança divina, então logo nós observamos que ela direciona para a parte da obediência. Tudo começou com Jesus. Foi ele que celebrou a ceia. Foi ele que trouxe os discípulos para mostrar para eles a importância deles continuarem celebrando a ceia. Às vezes, tem muita coisa na Bíblia que muitas vezes a gente vai, é assim, não, olha, isso aqui pula, porque isso aqui não é importante para mim. Mas preste atenção, por que hoje, em pleno esse século, a igreja continua marchando? Ela continua de pé, ela continua viva. O que você acha? Desde o início lá, tem muita coisa importante. Primeiro, eles eram tão preocupados com a palavra, que eles colocavam mensagens da palavra nos ombrados da porta. Por que será, pastor? Era justamente para a gente chegar aonde nós estamos. A igreja está aqui porque lá no início eles tiveram esse cuidado e permaneceram na obediência, para que se tornasse o quê? Viva. Então, quando Jesus está nos mostrando a ceia, que ele faz aquele banquete, e ele manda aquele convite, né? Agora, dia 10, eu vou fazer 34 a 35, mais ou menos. Mas essa data, de casado com a minha esposa. Aí o pastor Oswaldo prepara um banquete. Irmão Marcos. E aí, esse banquete lá, só bênção. Tudo que você imaginar, que você, né? Eu até faço a propaganda, olha, vai ter maniçoba, vai ter caruru, vai ter churrasco, vai ter carneiro, vai ter... Está entendendo? Preste atenção. Isso é uma ilustração. Tá? Isso é uma ilustração. Aí o que acontece? Aí eu mando um convite lá para o irmão Marcos. Irmão Marcos e família. Depois eu mando outro lá para a casa da Rosana, o Júnior. E aí eu vou mandando para as famílias. Como é que você vai se sentir? Hein? Você vai se sentir o quê? Honrado. Mando lá para o Anderson com a Sônia. Não pode ficar de fora, né? E aí, então nós vamos se sentir o quê? Honrado. Né? Sentimos, oh, glória a Deus e tal. Agora, o que eu estou falando hoje? Eu estou falando desse banquete. Só que esse banquete aqui, ele é muito maior do que carneiro, feijoada. Ele é um banquete que ele vai manter a melhor parte da vida humana, vindo de Deus. Mantém o que, pastor? O fôlego da vida, sabe, a essência da criação de Deus. Porque quando Deus nos criou, irmão, Ele criou a cada um de nós a sua imagem e semelhança. E Ele soprou em você. Soprou em cada um de nós. E agora, né, dessa criação, Ele vem desenvolvendo os fatores principais. Quando você aceita Jesus, você deu o primeiro passo. O segundo, tem que descer as águas, você tem que ser batizado. Quando você se batiza, você já está registrado lá no cartório do céu. Aceitou Jesus, vai lá para o cartório do céu. Fale o seu nome aí. Está registrado lá.
aí se batiza. Depois que se batiza, você está apto a sentar na mesa com o mestre. Porque você já tomou os passos principais, né? De sentar na mesa do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele tem prazer de ver você aqui nesta mesa. Quando você não vem, não pense que Ele não sabe. Ele sabe. Ele sente a sua falta. Mas talvez, quando você não está aqui, talvez eu, não sei onde você esteja, mas Ele sabe. Ele sabe. Talvez, depois você pode chegar lá, não, pastor, é o seguinte. É porque é o seguinte, eu comi um negócio num pedaço do charque meio gorduroso, e aí me deu uma dor de barriga e não vi. Na verdade, não foi isso, foi outra coisa. E aí, o pecado, que é uma coisa do diabo, vai o quê? Se alastrando. E a mentira, quando você não corta ela, é uma raiz do mal, que ela vai se instalando. Né? Ela vai se instalando. E é por isso que o primeiro passo fala, justamente, nos ensinando que a Santa Ceia não é uma coisa do homem, é uma ordenança de Deus, é uma ordenança do Senhor. E se eu sou servo de Deus, se eu nasci de novo, se o meu nome está escrito no livro da vida, eu vou obedecer. Unicamente. Pode ter. O que é que vai ter? Olha, irmão, é o seguinte. Vai ter um negócio nesse horário. Então é o seguinte, é de noite, tem o culto de manhã, eu vou de manhã para o culto. Pronto. Ah, à noite não dá para mim, olha. Por quê? É Santa Ceia. Ih, rapaz. Aí o incircunciso, aquele que já está na raiz da amargura e fala, ei, rapaz, deixa que tu ceia para outro mês. O problema, irmão, não é o outro mês. O problema é o que vai atingir dentro da sua alma. Dentro da alma. É por isso que eu mostrei para vocês aquela parábola. Que hoje nós não estamos diferentes daquela parábola muitas vezes. Não, olha o seguinte, eu sei daqui a 2 meses. Ou então, a gente sei um mês, no outro não, e não sei o que mais. E se cometer algum erro, e vai, olha, não dá para mim. Eu estou te mostrando benefícios que a Santa Ceia produz na vida daquele que já aceitou Jesus. Daquele que entregou a vida dele para Jesus. Diga glória a Deus. Segundo benefício, versículo 23. Fazei isto em memória de mim. O que é que Deus está falando? Que a Santa Ceia deve ser realizada em memória do Senhor. Quando você chega na mesa que você vê aqui a bandeja, essa daqui ela está mais ilustrada porque ainda tem um candelabro aqui. E o candelabro ele fala de uma iluminação, de uma luz também, né? E essa luz é o Espírito de Deus, é uma luz que não pode apagar, que ela tem que estar viva na nossa vida. Imagine você sendo uma lâmpada apagada nesse mundo tão tenebroso. Como é que seria? Como é que você acha que vai ser esse mundo quando o Senhor arrebatar a igreja? Hein? Eita pau, aí o Senhor tirou a luz e o sal da terra. Já foi! Como é que vai ficar esse mundo? Podre. Caos. O negócio não está fácil. Tu não sabe como é que vai ficar depois que a igreja subir. Está entendendo? Depois que a igreja subir. Então nós precisamos entender. E o segundo ponto ele fala de memória. Ele está falando aqui que eu e você, nós precisamos estar sempre com a nossa mente, sempre com ela aqui, olha, Jesus. Aqui a memória, né? Ele está falando o seguinte, ele está destacando assim, olha, a Bíblia está mostrando aqui algo muito forte, algo poderoso que Deus fez. E qual é a definição que a gente pode ter da palavra memória? O que é que se destaca dela?
É a lembrança. Lembrança de alguém que deixou, né? De manhã eu dei o exemplo. Por exemplo, você tem... Quem ainda tem pai e mãe aqui? Levante a mão. Agora, quem não tem mais? Quem não tem mais pai? Quem não tem mais mãe? Pois é. O que é que o seu pai ou a sua mãe, eles deixaram em memória para você? Como é que você lembra deles? Com certeza tem algo muito forte na tua memória que você nunca esquece dos seus pais. Sim ou não? Não é verdade? Pois é. E aqui, quando o Senhor fala assim, que nós devemos fazer isto em memória do Senhor, Deus está dizendo assim, essa mensagem que fala do pão, que é o corpo de Cristo, que nós lemos ali, e o cálice, que está o suco de uva, que representa o sangue, está falando da vida de Jesus. Quem éramos nós antes de ter aceitado Jesus? Destituído, derrotado, desacreditado, né? A Bíblia dá exemplo que nós éramos como ovelhas sem pastor. Como é que é uma ovelha sem pastor? Hein? É uma ovelha desgarrada. É uma ovelha que não tem proteção. O pastor de ovelha, ele tem todo o cuidado para que as ovelhas não sejam atacadas, para que o mal não venha destruir a vida dela. Ele tem todo esse cuidado. E a Santa Ceia está falando disso. A Santa Ceia está falando do que o Senhor conquistou através da sua morte, quando ele foi levado à cruz, e lá na cruz foi vertido o sangue, e o corpo dele foi mutilado por nós, e nós não podemos esquecer isso. E quando eu tenho aquela atitude, não, olha, esse domingo de Santa Ceia, pula aí. Irmãos, você não tem noção do que pecado a gente está cometendo. Que negócio de pular. O que é mais importante na sua vida? O que o Senhor te mostra da importância dele na sua vida? Então por que algumas coisas tão futis, tão fúteis, que muitas vezes a gente quer falar assim, olha, não, é porque é o seguinte, eu tenho um cinema com a minha namorada. Ah, é? Tomara que Deus suma com a tua namorada para lá. Que Ele tire do teu caminho. Que é para você ter sabedoria. Ter sabedoria, irmãos. Às vezes a gente perde tantas coisas. Olha, a gente perde tantas coisas por coisas tão pequenas que a gente acha que não tem importância, né? Não, olha, é o seguinte, deixa que eu não sei, agora em julho, quando voltar em agosto, aí meu irmão, a pastora já falou por mim, ó, não sabe nem se volta, e é verdade, porque o dia de amanhã não nos pertence, não pertence a nós. Então, nós precisamos manter o quê? Vivo. Vivo o que o Senhor já conquistou para cada um de nós. E a maior conquista dele é que o Espírito dele não está em qualquer lugar. O Espírito dele não está nessa coluna, não está nessas paredes. Ele está aqui. É verdade, ele está nesse templo aqui, mas ele está aqui por uma razão só. Qual é? Porque ele marcou o encontro com cada um de nós. Por isso que ele está aqui. Mas você sabe aonde é que ele habita de fato, de verdade? É em você. É em cada um de nós que o Espírito dele ele habita. E como é que eu vou ter a indignidade de não saber valorizar a importância dos benefícios da Santa Ceia para a minha vida? Pois bem, então diga assim, eu tenho que trazer à memória o que o Senhor Jesus, eu tenho que manter na minha memória, diga. Manter na memória, Deus está falando assim, meu filho, mantém vivo. Mantém vivo porque você já está vendo como é que o mundo está, né? Apertando cada dia. Mas se eu não manter vivo isso, o que vai acontecer?
a gente se torna religioso. Daqui a algum dia, quando você pensa que você está vivo, você está mais fraco do que você imagina. Você nunca imaginou. Está entendendo? O outro ponto, outro benefício que a Bíblia fala aqui, qual é, pastor? Romanos 1,16. O que é que ele fala? Aliás, no 23. Não. Romanos 1,16. Ele fala de uma forma de anunciar. O que é que a ceia produz aí que ele está falando? Que quem está na mesa sempre do Senhor vai manter vivos. O que, pastor? A mensagem viva que Jesus deixou para cada um de nós. Quando você entende o que está sendo pregado, Romanos 1,16, meu filho, coloca aí, por favor. Olha o que é que ele fala. Ele está falando, sabe o quê? Que nós, quando nós temos esse cuidado, essa mensagem, ela sempre vai estar viva dentro de cada um de nós. Você pode chegar onde você chegar, ela chega junto com você. Porque não me envergonhe do quê? Do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Onde você vai? Vai para a escola, ela está viva. Ela está viva. Pode encostar quem encostar perto de você. Por que é assim, é? Porque Jesus habita em mim. E por que teu comportamento desse jeito? É porque Jesus está na minha vida. É isso que ele está falando. Para onde você vai? Você não precisa, você já tem a mensagem. Bora evangelizar na hora. Você não vem com aquela história, eu não sei evangelizar, não sei falar da palavra de Deus. Sabe sim. Você nasceu de novo. Só não vai saber se você não manter ela viva. E Santa Ceia está falando disso. A ceia, a mesa do Senhor está dizendo assim, é manter-se vivo. E aonde eu chego, Ele está comigo. Aonde eu vou, Ele está comigo também. A mensagem, ela se mantém viva dentro de cada um de nós. Ainda que alguém tente apagar. Ainda que alguém tente confundir até a sua própria mente. Não vai conseguir. Porque você sabe. Você tem consciência. Olha, de tornar a palavra de Deus viva, sendo propagada, porque você vive isso. Quando nós esquecemos, isso é que vai acontecendo, você vai enterrando. Por isso que a Bíblia diz, a razão porque há muito fracos. Aqueles que já, sabe, não fazem diferença. Acho que predomina as coisas do mundo, né, que é muito mais importante e na verdade não é mais importante. Você sabe disso. Todos nós queremos conquistar. Eu quero conquistar. Agora, eu entendi uma coisa, que eu conquistei depois que eu aprendi a colocar na minha vida sempre o Senhor como primeiro. Sempre na frente. Na frente quando foi para me casar. Na frente quando foi para ter o meu próprio negócio. Na frente quando foi para ter a minha própria família. Ele sempre eu aprendi o quê? Colocar ele na frente. Quando eu me casei, falei para ele, Senhor, eu quero uma esposa assim, 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 assim. Onde é que ele estava? Na frente. Quando foi para vir o primeiro filho, quem estava lá na frente? Ele, que eu estava conversando com ele. A minha esposa. E aí? Não, nós vamos ter um casal de filhos. Aí passou uns meses, ela engravidou. E aí vem, né? E aí, o que é que tu quer? Eu quero um filho. Mas aí, se for mulher, é um filho também. Deixa ela vir. Né? E aí, colocando ali Deus, aí veio quem? A Amanda. Passou aqueles dias, né? Aí vai lá, como a mulher fala, não, vai lá para ver o que é, o sexo. Aí, olha, uma menina. E aí, depois que eu soube que foi lá, eu fui lá. Aí a barriga foi crescendo, crescendo. Quando foi um dia, eu com carinho com a minha galega lá, né? Fui lá
beijei aquela barrigona dela bonita, aí eu coloquei a minha mão sobre o ventre dela e abençoei a Amanda no ventre da mãe dela. E dei uma ordem naquela hora que eu orei, segundo a palavra do meu Deus, segundo a vontade dele, mostrando para ele que a vontade dele prevalece na minha vida. Eu disse: Deus, quando a minha filha, ela vai ser uma ministra de louvor. Amanda veio, nasceu, passou o tempo. No tempo, quando começou, aí eu não tenho muito bem, eu acredito que ela estava com 3 anos já. Mais ou menos isso. Aí eu peguei meu violão, estava na sala, peguei meu violão e comecei a tocar. Aí ela chegou perto de mim e começou a cantar. Começou a cantar um hino na nota que eu estava tocando. Aí o Espírito Santo veio e falou para mim: o que tu me pediu, eu estou confirmando agora. Eu disse: louvado seja o Senhor, meu Pai. O tempo passou, Amanda foi tendo entendimento, começou no ministério de dança, aquilo era tudo para ela, mas eu sabia o que eu tinha declarado a Deus na vida dela, e aí eu fui falando, só que chegou um tempo que eu comecei a querer colocar isso na marra nela, né? E aí começou uma briga santa. Não, eu não quero. Ela disse: eu não quero, não gosto de cantar, não quero ser isso não. O meu ministério é louvor e tal, o meu ministério é dança, tá bom. E aquilo ficou, né? Aí um dia o Senhor chegou e disse: eu estou no controle de tudo. No tempo certo, irmão, passou tempo, passou ano. Mas hoje o que é que eu estou vivendo com a minha filha, com a minha família? Hein? Exatamente o que ela recebeu no ventre da mãe dela. Passamos lutas, passamos dificuldade, passamos. Mas olha, a mesa do Senhor foi importante, não só para mim, como para minha esposa, mas para minha família. Você não está vendo o Rodrigo aqui, mas de manhã ele já esteve com a mulher dele aqui. Já deu o testemunho dele de manhã aqui. Então, a mesa, a ceia, ela não é só importante para mim. A ceia, ela é importante para mim e para minha família. Que isso vai manter. O dia que eu não estiver mais aqui, que o Senhor tiver levado eu e a pastora já, vai estar Amanda, vai estar Rodrigo, e eles vão continuar dando continuidade do que Deus está falando nesta noite para cada um de nós, e o que Deus está falando para você, o que Ele está dizendo que você tem que ser, como você tem que manter. Você está entendendo? Quando não tiver mais, vai estar os seus filhos, netos e assim sucessivamente. Era por isso que eles escreviam nos portais da porta as mensagens. O que é que tinha a fazer? Que era para não apagar da memória. Santa Ceia vem e ela fala que a Santa Ceia, ela é do Senhor e ela é celebrado para que não se apague da nossa memória. Quem está entendendo? Mas hoje a gente está vendo tanto crente que ele quer servir o Senhor de qualquer jeito. Ele não quer procurar aqui, descobrir na palavra como é que o Senhor quer que ele sirva. Não, ele quer servir do jeito dele. Ele que dá o horário para ele chegar na igreja. Não, esse negócio eu não vou chegar, é muito barulho, não, eu vou chegar. Irmão, isso aí, o que é isso, pastor? É uma indicação muito ruim para a sua vida. Isso aí está dizendo que o negócio está começando a desandar na sua vida, e se desanda na sua vida, vai atingir as pessoas que estão com você. Tudo que acontece, que a Bíblia ensina, é importante para todos nós. Nós precisamos entender isso. Você está entendendo? Aí no versículo 24, e isto é o meu corpo que é dado por vós. Lembramos da ceia do Senhor. Deus está falando aqui para algo muito forte. É uma oportunidade de participarmos do que, pastor? Toda vez que eu chego na ceia, toda vez que eu estou aqui participando, que eu estou trazendo a igreja para participar junto comigo, eu estou mostrando para vocês tudo que o Senhor pagou por cada um de nós.
o sofrimento que ele teve, a humilhação que ele passou por cada um de nós. Pastor, Ele foi humilhado, o corpo dele foi mutilado, o sangue foi vertido. E por que que eu não vou valorizar? Por que que quando chega no dia da Santa Ceia, o piquenique no Garapé tem que ser mais importante? O passeio tem que ser mais importante? Está errado, irmão. Tudo isso Deus deixou para nós. Tudo. Mas nós não podemos esquecer dos benefícios do que Deus está falando para cada um de nós. Deus está falando algo poderoso. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, olha, considerai, pois, atentamente. Imagine, por exemplo, o que ele suportou, né? O que ele suportou por cada um de nós. Por cada um que está presente, por aquele que já entregou a sua vida. Olha o que o Senhor passou, né? E muitas vezes parece que isso não representa nada. Não. Dia de Santa Ceia, não marque nada. Dia de Santa Ceia, não venha de qualquer jeito. Venha exatamente preparado. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos voltar lá no banquete. Eu faço o banquete, celebrando o aniversário do meu casamento, e aí eu ainda digo, olha, é o seguinte, eu quero que todos estejam a esse caráter aqui, ó. Tá? Eu duvido que você vai chegar lá de qualquer jeito, não. Você está entendendo como é que as coisas, como é que muitas vezes a gente se torna tão vazio e deixa as coisas de Deus tão longe daquilo que a Bíblia diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino e a justiça dele? Hein? Quem é que abre as portas para ti? Quem é que abençoa você a ter esse salário que você tem? Quem é que provê, a começar pela tua própria vida? Pela tua própria vida, meu irmão, quem é que provê? Você ter vigor, você ter saúde, ter força. Chega o dia do teu trabalho, você sai o quê? Animado. Animado. Né? Tal. Você vai animado. Rapaz, hoje o convite chega, você fica contando aquele dia, né? E conforme o comercial do banquete, a animosidade, ela vai aumentando cada dia. Rapaz, falta 2 dias. Olha, eu vou mandar fazer a chapinha e tal, né? Se arruma da melhor forma possível. Esse banquete, essa mesa, você não tem noção da importância dela para a nossa vida, da importância dela para a sua vida. Aqui, quando nós chegamos aqui, está todo o princípio que a gente precisa. Todo o princípio. Todo o princípio está aqui. A mensagem da ceia, ela fala de tudo, irmão. Ela fala de tudo para cada um de nós. Está entendendo? Ela fala de tudo. Ela fala desse vigor. Por isso que ela fala, olha, por que eu não posso participar de qualquer jeito? E nem tenho que fazer de conta que eu vou estar na mesa. Eu não tenho que fazer o quê? De conta. Como é que nós seríamos melhor, irmão? Como é que você seria melhor? Se o Senhor, quando chegasse naquele dia para você receber aquele salário abençoado, aquela bênção que você tem clamado,
aquele milagre que você tem esperado. Mas se ele de repente chega lá, ô Oswaldo, eu quero que você melhore aqui, assim, 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 aqui. Aí ele é meu pai, ele é meu provedor. Ele disse, olha, eu já preparei aquilo que tu tem me pedido, eu já preparei. Agora, tu sabe por que eu não liberei ainda, meu filho? Por quê, meu pai? É porque tu tem andado dessa forma. Tu tem te comportado dessa forma. Com certeza nós seríamos melhores. Mas, o que foi que ele deixou? Hein? O que foi que ele deixou? A palavra, que é isso que eu estou compartilhando com você. A palavra. É ela que dá, que produz a fonte de vida, que faz cada um de nós nos tornarmos melhor do que já somos e ser melhor ainda muito mais para frente. É ela. Agora, nós precisamos despertar. Diga glória a Deus. Diga assim, você foi convidado para um grande banquete espiritual. Diga, nesse banquete tem toda a fonte de bênçãos que você precisa para a sua vida, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Tem? Tem, pastor? Tem. Pastor, essa dor que senta aqui, essa dor que dá aqui, bem aqui, ó, que eu já ando meio assim, pastor. É isso. Está aqui o alimento. Está aqui o remédio. Não é isso? Por causa disso, é só você ler e dizer, não, eu vou mudar isso aqui. Aí, em vez de você ficar fraco, você vai ficar o quê? Forte. Quem está forte tem o quê? Saúde. Tem vigor. Amém? Não fica cochilando na hora da mensagem. O que foi que o senhor falou? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Então nós precisamos despertar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E mais um benefício. É uma maneira de nós anunciarmos que um dia o Senhor voltará e que vai levar todos nós. Quem não participa da Santa Ceia, quem não valoriza, mata a esperança. Mata o quê, pastor? A esperança. Em vez de produzir certeza, muita incerteza começa a entrar na sua vida. Mas será mesmo? Pois é. A Santa Ceia, ela é vida. Santa Ceia é o quê, pastor? Vida. Vida. Essa mensagem, quem está na mesa do Senhor, ela mantém viva, ó. Forte. Não quer? Não vem? Tá bom. Presta atenção. Ele vai vir. Ele está preparando a noiva. Ele está preparando cada um de nós para esse dia. Diga glória a Deus. Para esse grande encontro. Quem está entendendo? Aí ele fala aqui no versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice do Senhor, anunciai o quê? A morte. Até o quê? É a esperança. Não participa da mesa do Senhor. A esperança já foi há muito tempo, ó. Quantos crentes você conhece que chega no dia da ceia, é igual o diabo correndo da cruz? Por quê, pastor? Não sei, irmão. Eu não sei por isso. Não era para ser assim, né? Mas por que acontece isso? Aqui, a Bíblia diz assim, olha, Maria, João, Valberac, eu desejo, meu filho,
que você esteja aqui comigo. Ainda que você esteja até com algo que você fez que não agradou o Senhor. Quem é que estava lá na mesa? Poderia nem participar da mesa. Quem era? Judas. Ele deixou de participar? Não. Só que ele participou de uma forma indigna, sem reverência. Não reconheceu que ele estava sujo, que as intenções dele não eram boas, né? Mas se ele tivesse, como ele estava lá na mesa, reconhecido a sua vida, ele não teria tido aquele fim terrível, né? Terrível, terrível. Porque o Senhor é o Senhor que perdoa, é o Senhor que pega o abatido e levanta, que fortalece aquele que está fraco. Diga glória a Deus, diga aleluia. E o último ponto que ele fala aqui, o último benefício, ele fala assim: olha, devemos celebrar de que forma a ceia? Com choro? Hein? Com choro, é? Não. Ele fala que nós devemos celebrar. Mateus 26:30 fala assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No momento da ceia não devemos ser um momento, tornar esse momento de tristeza, mas tem que ser um momento de alegria profunda, de recordações. Qual é a recordação que nós temos aqui, irmão? Hein? Qual é a recordação que você tem aqui? De um Cristo morto? De um Cristo derrotado? De um Cristo que não te ouve? Pelo contrário. Pelo contrário. Aqui, ele está falando para si, cara, em mim você pode todas as coisas, porque é eu que te fortaleço, é eu que sou tua força. Por isso que quando você come do pão, há uma restituição, há uma força de Deus que entra na tua vida. Quando você bebe do cálice, há uma purificação, há uma transformação, há uma limpeza que vai arrancando e vai desfazendo todo o mal. E aí se cumpre o que a palavra de Deus diz: olha, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E por que você é forte? Porque tu come muito feijão? Não. É porque a tua vida é de Deus. É porque você está com Ele na mesa. Ele é a tua força. Ele é a tua fortaleza. Ele é o Senhor da tua vida. Está na mesa do Senhor vai te desviar de toda imundície de pecado. Toda imundície de pecado. Você vai ter compromisso. Você vai para ser uma pessoa compromissada. Você vai ser uma pessoa feliz. Você está entendendo? Pastor, por que eu sou meio triste? É porque tu está muito longe do Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é o quê? Pois é. Então, meu irmão, não tem desculpa. Tem futebol, tem balneário, não tem sítio. Não, eu vou para o meu terreno, eu tenho que ir lá para o meu sítio. Ver uns pintos lá que está lá. É pinto lá, não é que nem aquelas caipironas que tem lá na fazenda do Anderson. Lá tem uns pintinhos lá, Sônia. Mas eu não posso ir antes da Santa Ceia. Eu vou depois. Porque aí, se não tiver lá no meu quintal, quando eu chegar lá, alguém vai me dar. Alguém vai me abençoar. Por quê, pastor? Porque primeiro é Ele que está na frente. Aí as outras coisas, Ele se encarrega. Fique de pé. Diga glória a Deus. A razão... Ei, olhe para cá.
Eu não quero que você entre na onda dos fracos. Os fracos não produzem força na vida de ninguém.